Olá a todos, estamos de volta para mais uma edição do Mais Desporto. Na edição de hoje, os destaques vão para a entrevista à jovem técnica Rita Ribeiro, que está a caminho do Dubai, o Encontro Nacional de Escolas de Formação de Ciclismo, realizado no último fim de semana em Almeirim, e ainda a conquista da medalha de bronze do atleta almeirinense Luciano Prokosiuk. Fique desse lado, voltamos já a seguir. Seja assinante do Almeirinense por apenas €1 por mês. Dezenas de vantagens em muitos parceiros. Saiba mais em almeirinense.com. O Almeirinense, muito mais que um jornal. Jornal O Almeirinense, desde 1955, a contar a história do nosso concelho. Farmácia Mendonça, com parque de estacionamento privativo e exclusivo para clientes. Farmácia Mendonça, aberto de segunda a sexta das 9 às 21 e aos sábados e feriados das 9 às 20. Farmácia Mendonça, faça as suas compras com toda a comodidade. Luciano Prokosiuk, atleta de secção de taekwondo dos 20 km de Almeirim, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Europeu Universitário, que se realizou em Lodz, na Polónia. Nestes campeonatos, Luciano compete pela British University and College Sport, pois estuda atualmente no Reino Unido. Com esta conquista, somou mais uma medalha no seu já extenso palmarés internacional. Mais de 850 jovens ciclistas de todo o país, acompanhados pelos responsáveis das escolas e por muitos pais, encheram o concelho de Almeirim no fim de semana de 30 e 31 de julho para participarem no Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. A grande novidade deste encontro foi a prova especial de Balance Bike, destinada às crianças dos 3 aos 5 anos de idade, no âmbito do projeto A Bicicleta Vai ao Jardim de Infância. A cidade de Almeirim foi palco do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, festival de ciclismo jovem que reuniu mais de 800 atletas de equipas de vários pontos do país, nas vertentes de ciclismo de estrada e de BTT, durante o fim de semana de 30 e 31 de julho, no Parque da Zona Norte. Participaram dezenas de atletas do concelho de Almeirim e 2 clubes, a secção de ciclismo dos 20 km de Almeirim e o CAS Raposa. O Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo contou pela primeira vez com uma iniciativa paralela ao evento principal, uma corrida de bicicletas sem pedais, destinada a crianças entre os 13 e os 6 anos de idade, promovida pela Câmara Municipal de Almeirim. Este evento promove não só a aprendizagem e o convívio entre os jovens ciclistas, mas também a competição entre si, sendo a maior festa do ciclismo a nível nacional.
Fazendense anunciou Mário Duarte como novo técnico principal do escalão de júniores, na tarde de quarta-feira, 27 de julho, iniciando assim a carreira de treinador. Maurício esteve ligado como jogador a vários clubes do concelho e inicia agora a carreira de treinador no Charnex. O jovem treinador decidiu pôr fim a um compromisso que tinha como atleta a Benfica do Ribatejo. Rita Ribeiro, natural de Almeirim, é a nova responsável pelos processos de recrutamento e scouting da Invictus Academy do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A técnica terá funções de diretora de operações internacionais da academia, onde, para além do recrutamento, terá a responsabilidade de selecionar os torneios internacionais adequados para os jovens dos Emirados Árabes Unidos. Rita Ribeiro iniciou como treinadora de futebol no Footcart, integrou o futebol feminino da União de Almeirim e, mais recentemente, era diretora de scouting do futebol feminino do Sporting Clube de Portugal. Já a seguir entrevistamos Rita Ribeiro, a propósito deste novo desafio. Estamos de volta para a segunda parte do Mais Porto. Rita Ribeiro, natural de Almeirim, é a nova responsável pelos processos de recrutamento e scouting da Invictus Academy do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Rita é a nossa convidada. Olá, Rita, e muito obrigado pela sua presença. Primeiro que tudo, como surgiu esta oportunidade de ir para o Dubai? Boa tarde, Júlio. Obrigado pelo vosso convite para estar aqui hoje. O meu convite surgiu porque eu conhecia já anteriormente a pessoa que é responsável pelo mesmo. Fiz algum trabalho com a irmã dele no Sporting, que fez captações connosco, e depois surgiu aí algumas trocas de ideias sobre aquilo que faziam à semelhança de Portugal e começámos a trocar mais e ele teve algum interesse em desenvolver alguns processos comigo para enriquecer tanto da minha parte aquilo que fazem lá como daquilo que fazia cá lá, ok? Uma troca, uma simbiose de ideias que fez com que quisesse que eu funcionasse com ele. Uhum. E isso pressupõe que saiu em definitivo do Sporting Clube de Portugal? Exatamente, saí em definitivo. E como é que vai funcionar? Vai ficar lá no Dubai? Vai ficar aqui? Como é que esse regime vai funcionar? Em primeira instância eu vou ficar por cá. Vou ter que fazer deslocações pontuais ao Dubai, mas nada que me prenda a estar lá fisicamente. Isto porque o meu trabalho é muito volátil em relação àquilo que tem que ser visto, algum jogador que tenha que ser acompanhado, algum jogador que façamos câmbios de trials, ou seja, de captação, de observação. Tanto posso ser mesmo na sede no Dubai, como até posso acompanhar a Espanha, um jogador a fazer uma observação naquele sítio, ou até mesmo ir observar algum jogador potencial, ou acompanhar de lá para cá, ok? Portanto, não é um trabalho muito estático, mas claramente que eu tenho que lá ir algumas vezes até para conhecer todos os processos e estar inteirada. E por que razão decidiu abraçar este novo desafio? Em primeiro lugar, tive algum tempo para escolher o desafio que queria abraçar profissionalmente, porque felizmente tive tempo para isso, tive uma situação pessoal que me permitiu estar em casa durante algum tempo e ponderar todas as propostas que tinha e aquelas que eu mais gostaria, e os pontos que eu relevei para este tipo de trabalho é que era dentro do mesmo género daquilo que eu fazia dentro do Sporting e dava-me algum gozo fazê-lo. Eu acordaria de manhã e iria gostar daquilo que iria fazer, e isso sim, acho que é o sumo da positividade do trabalho, é essa, e é aqui que eu queria abraçar, era assim que eu queria abraçar um projeto. E que funções em concreto é que vai desempenhar no Dubai? Assim, o nome específico do meu cargo é International Scout. O meu trabalho vai ter que se ver muito daquilo que eu tive a explicar minimamente há pouco, que é captar jogadores que possam poder jogar séniores ou da formação nas equipas deles, porque eles têm equipa sénior também na Primeira Liga do Dubai. Jogadores que enriqueçam a equipa lá, jogadores de lá que possam vir acrescentar nas ligas portuguesas, porque eles têm uma formação desde os 6 anos aos 18, e depois têm a equipa sénior feita há relativamente pouco tempo, dois aninhos, salvo erro, e já estão com grande exponencial de crescimento, e querem crescer ainda mais, querem ser um clube mais visível,
Então para isso precisam ter alguma projeção internacional para poder dar mais foco nacional à equipa. Muito também no processo de jogadores que queiram também seguir estudos, nós temos parcerias com universidades nos Estados Unidos, a própria academia tem estudos incluídos, ou seja, nós podemos ter specs de oferta não só para o recrutamento, mas também angariar atletas estudantes. Pronto. Muito à semelhança daquilo que acontece nos Estados Unidos, quem se vai graduar, por exemplo, isto é um exemplo muito concreto e fácil, quem vai estudar para a faculdade nos Estados Unidos tem a parte de atleta e faculdade ao mesmo tempo, eles lá têm isso, a mesma semelhança, e pode haver esse interesse da parte deles em que eu recrute jogadores para isso. E quais são os seus objetivos agora? Com a empresa? Com a empresa, exatamente. Em primeiro lugar, vamos funcionar vamos fazer um planeamento anual daquilo que é os objetivos da empresa. Nesta fase vamos começar uma pré-época, não é? E vamos funcionar de objetivos curtos, a curto prazo. Neste momento queremos eleger os melhores jogadores para a equipa e eles vão ter, eles têm acesso a muita tecnologia e eu vou ter todos os vídeos dos treinos, todos os vídeos das performances, dos jogadores que estão a treinar, as câmaras que estão todas ligadas ao campo em treino ao mesmo tempo. Eu vou estar em análise, em contacto com os treinadores, em tudo no backstage, para fazermos a melhor seleção dos jogadores para a equipa sénior e depois fazermos uma análise posterior no mês seguinte das necessidades para a equipa. Vamos ver à Europa algumas coisas que possam vir. Portanto, acaba por ser muito um trabalho daquilo que é o scout e da observação dos atletas para ir e trocas de câmbios entre os jogadores entre os dois países e não só, também em outras equipas na Europa. E enquanto responsável pelos processos de recrutamento, quais são as características que mais destacam no jogador? Ou seja, que característica valoriza mais no jogador? É assim, eu sou muito formatada àquilo que também me foi incutido, não é? Nós, em tudo na vida, a nossa religião é porque a nossa família também foi assim, nós somos deste clube, a nossa família é assim. Claramente depois nós vamos aprendendo a estar e conseguimos criar outras imagens das coisas consoante a nossa experiência e captação dos mundos de toda a gente e da leitura daquilo que vamos fazendo. E eu estou em constante alteração daquilo que é a minha opinião sobre os jogadores, mas há aqui uma grande diferença. Aquilo que é o jogador sénior, aquilo que se admira num jogador sénior e aquilo que se admira num jogador puro que está a aprender, não é? Aquilo que se admira num jogador sénior é a sua capacidade de decisão, que é o mais importante, a sua conexão da cabeça com os pés, a forma como consegue jogar dentro do espaço e decidir, a tomada de decisão rápida, a precisão, toda a inteligência de um jogo, saber ler o jogo da melhor forma, ter muita capacidade de explosão, muita capacidade de decidir rápido e fazê-lo bem. Portanto, para além de tomares a decisão, tu tens que a fazer bem e tens que fazer isso em frações de segundos, metade de um segundo ou antes disso, tu tens que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E um jogador que decide bem, faz bem, não acontece, e com a velocidade certa, é difícil. E depois tem que ser conhecedor do jogo, para além destas coisas todas. E ter uma técnica completamente refinada. Portanto, até chegares a um jogador de elite, é preciso ver muito e perceber se ele trabalhar pode chegar lá. Por isso é que na formação é de uma forma, em jogador sénior já não é possível, se calhar, trabalhar certos aspectos e nós temos que estudar se é possível ou não esses jogadores atingirem esse patamar. A Rita iniciou como treinadora do futebol no Futecarte, integrou o futebol feminino do União de Almeirim e mais recentemente foi diretora de scouting do futebol feminino do Sporting Clube Portugal. Que balanço faz do tempo em que se passou ao serviço do Sporting? Foi uma passagem importante na sua carreira? Sim, só uma vírgula. Eu estive no Futecarte, depois do Futecarte Sporting, okay. E Sporting em dualidade estava também na União de Almeirim, porque eu não comecei o futebol feminino na União de Almeirim. Certo. Fui convidada passado um ano da realização do projeto e então estava lá e aqui assumi uma equipa. Portanto, a minha transição foi Futecarte Sporting e depois é que foi União de Almeirim. Mas pronto, isso é só um pormenor. Fica a retificação. Caso seja necessário que alguém repare, foi essa a minha transição de histórico de clubes. E comecei em Rio Maior,
fiz duas épocas no núcleo sportinguista, porque eu estava a estudar lá e então comecei logo lá no clube e depois é que o Foodcart me contactou, porque eu era rival do Foodcart na altura e sabiam que eu era daqui e ligaram-me para fazer parte do clube. E voltando à questão... Sim, relativamente ao Sporting Clube de Portugal. Foi uma passagem importante na sua carreira. Foi das mais importantes em termos de experiência, de lidação com pessoas com muito conhecimento daquilo que é a modalidade de futebol, muito especializadas na comunicação também, porque eu tive que falar com muitos pais, conviver com muitas pessoas com diferentes tipos de mentalidade, sabermos estar à frente de uma pessoa e falar sobre as características do seu filho, se fica, se não fica, se tem qualidade, se não tem. Essa parte também se desenvolve muito em nós porque estamos habituados a ser treinadores, estamos habituados a fazer uma conversa com pais para assinar, para fazer este tipo de ponte, que é o campo para a secretária. Muita coisa que fiz nesse aspecto e que me deu muita bagagem, muitos telefonemas, muitas horas ao telefone, a falar com pessoas e gerir pessoas, a ver jogos. Foi a experiência mais enriquecedora da minha vida, foi com eles. Sou muito grata a todas as experiências e a todas as aprendizagens que tive ali dentro. Nisso, foi do tempo melhor gasto em termos profissionais no futebol, foi com o Sporting. E o que é que mais orgulha de ter feito no Sporting Clube de Portugal? Eu acho que eu tinha pequenas conquistas lá e que depois o sumo é o resultado no final da época e o crescimento. O grande sumo era quando eu sabia que apostávamos numa jogadora na sua formação e quando finalmente chegou a sénior, porque o projeto tem pouco tempo. Até a jogadora chegar a sénior, nós tínhamos que esperar. E quando chegava cá acima, a jogadora ia demorar sempre aquele tempo e não tínhamos fornadas da nossa formação na equipa sénior. E estávamos muito ansiosas para que isso chegasse. E no dia em que isso chegou, eu senti-me bastante orgulhosa, foi o pico máximo que eu achei que rendesse para aquele clube, foi eu ter escolhido uma jogadora, ter recrutado uma jogadora e ela ter afirmado com um contrato profissional. Porque se calhar são 20 jogadoras na equipa B que são recrutadas e não são mais do que 2, 3 que assinam um profissional por ano. À exceção do tempo de Covid teve que ser um pouco mais, mas isso foi tempos atípicos. E isso foi sempre aquilo que foi o auge daquilo que eu pensei que fosse o sucesso de mim lá dentro. Os títulos passam por nós e foi bom, todos os títulos que nós ganhámos, mas eu não os sentia com o mesmo sabor na formação. Por isso mesmo, porque eu vou-me lembrar do Luís Figo, mas não me vou lembrar se ele em 92 foi campeão ou não. Mas eu vou-me lembrar do Figo. E nós vamos lembrar sempre das pessoas, não dos títulos delas. E é isso que eu defendo e aquilo que eu vejo, mas isto é o meu sentimento. Se calhar a pessoa que está no meu lugar neste momento não vê as coisas assim. Mas isto é a minha forma de ver isto e de estar. Temos assistido a alguns progressos no futebol feminino, por exemplo, nos Estados Unidos da América, as jogadoras já ganham o mesmo que os homens. Recentemente, no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, 81 mil pessoas assistiram à final. Em Portugal, considero que o futebol feminino tem futuro e é valorizado não só pela comunicação social, mas também pelos adeptos. Bem, como têm visto, tem crescido imenso nos últimos 5, 6 anos e muito devido aos grandes clubes terem dado um pontapé de saída em ter equipas profissionais. E eu defendo que sim, aquilo que perguntou, meio afirmado, meio pergunta, que sim, que temos muita margem de progressão. Se agora já chegamos a um campeonato europeu em tão pouco tempo, de jogadoras que a maioria até aos seus 20 e poucos não eram profissionais e são profissionais há 5, 6 anos, imagine miúdas que estão nos grandes clubes e na formação que agora começam com 6 anos a jogar futebol. Imagina o tempo que tiveram de trabalho e de assinar o seu primeiro contrato profissional ali aos 18 anos, quando chegam à equipa sénior e à equipa de seleção A, têm muito mais rendimento do que se calhar, não estou a dizer que as nossas jogadoras não são boas, mas não tiveram a experiência que agora está a ser dada às outras que são mais pequeninas. Porque eu lembro perfeitamente, quando eu quis ser jogadora de futebol, não o pude fazer. Eu sou natural de Fazendas de Almeirim e a minha família, o meu avô foi jogador de futebol, não chegou a chegar a sénior
num clube grande, porque na altura a cultura não era isso, os pais dele não faziam grande força nisso, porque o futebol não era visto como uma profissão de renome e ele acabou por não assinar por nenhum clube melhor, mas sempre se falou muito de futebol ali e eu quis experimentar o futebol e quando cheguei ao Fazendense disseram que não aceitavam meninas ainda, portanto, desde que não aceitavam meninas ainda até ao momento cresceu imenso, não é? Então imaginemos agora que todas já podem entrar com 6 anos, daqui a 5, 6, nós em vez de estarmos num lugar de 30º, se calhar vamos chegar ao 15º país em termos de ranking com qualidade. Portanto, acho que tudo depende do número de anos dedicados à modalidade e acho que agora estamos a dedicar-se muito afincadamente à mesma. Considera por isso que Portugal tem as condições ideais para formar grandes jogadoras no futuro? Tem sim, já as tem. Acho que só mesmo a bagagem da Europa é que não tem. A forma como elas entram em campo ainda tremem muito, ainda sentem muita pressão, porque não estão habituadas a este tipo de bagagem. Já têm algumas delas, porque são internacionais e jogam fora, mas a maioria ainda é muito tenrinha nestas coisas, porque nós perdemos muitas vezes jogos em bolas paradas, porque às vezes o jogo corrido nós não temos muita diferença, porque nós somos povos latinos, temos muita técnica, somos jogadoras que é agradável ver as suas fintas, o seu 1 para 1, é cativante. Só que ainda somos muito franzinas, deixamos-nos enganar na parte tática, na estratégica, a parte estratégica do jogo, não estamos habituadas a ter esta ligação com equipas de topo da Europa que têm esta experiência em europeus e mundiais e tudo mais. Neste momento estamos a ganhá-la. Eu tenho a certeza que daqui a 5 anos estas jogadoras que foram agora europeu estão mais que capacitadas para voltar a repetir e fazer melhor. E relativamente ao nosso concelho, que radiografia faz do futebol feminino nas suas diferentes dimensões, amador, regional, profissional? Profissional ainda não vejo que seja possível, a menos que surja alguém que possa investir num dos clubes e veja que possa haver algum retorno no futebol feminino a nível profissionalizado na zona. Mas gostaria imenso, obviamente, fazia todo o gosto em que o Conselho assim tivesse. Porque não existem muitas, mesmo profissionais, não sei se o Orem não é totalmente profissional, que faz parte do nosso distrito, mas não temos. Pronto, o Orem tem algumas jogadoras com vencimentos, mas não sei se tem muitos contratos profissionais ou se tem mesmo algum, mas eu acho que sim, não quero mentir. A nível concelhio, nós estamos a crescer muito em termos de número de atletas e eu vou-lhe dar um exemplo muito pequenino. Eu comecei com 4 atletas na equipa de mais pequeninas o ano passado por Carolice, disse que nós tínhamos que ter aquele escalão e iríamos ter que os evoluir, porque o Covid derrubou muito a nossa quantidade de atletas e eu acabei com 25. Portanto, chegaram 20 atletas ao longo do ano sem muito recrutamento. Foi a amiga, trouxe a amiga, recrutamento não, angariação, pronto, é o que nós fazemos. E é muito isso que nós queremos passar para grandes dimensões, ou seja, se eu conseguir numa equipa evoluir 20 jogadoras, se calhar um clube, se apostar, consegue evoluir de 30 para 60. E isso vai acontecer. Eu quero que este ano o Alnena Almeirim tenha 4 equipas, por exemplo, e tínhamos 2 este ano. Portanto, eu quero que isso aconteça e nós temos que trabalhar para isso. E o distrito e o concelho está preparado para isso. As pessoas estão mais receptivas ao futebol feminino. Também portanto, já desempenhou funções de treinadora e agora de scouting. Qual destas atividades prefere? Dá muito gozo trabalhar crianças até aos 10 anos. Não sei porque, eu adoro, eu vibro com isso. Há pessoas que adoram ganhar títulos, eu adoro ver o desenvolvimento daquelas crianças no 1 para 1, no ganho, no desarme, no golo. Eu gosto de ganhar torneios como toda a gente, não sou hipócrita, gosto de ganhar torneios, gosto de tudo, mas adoro ver o sucesso de potenciar o puro, miúdos que nunca foram jogadores, que começaram agora e potenciam. Até aos 10 anos eu adoro treinar. A partir dos 10, 11, 12, 13, 14, tudo isso, gosto mais de observar e dar o meu parecer, o que é que tem que ser trabalhado, os treinadores. Eu dá-me mais gozo potenciar inatos do que aperfeiçoar os jogadores. Consegue perceber o que eu quero? Sim. Gosto mais de trabalhar aquilo que vem inato, aquilo que vem de casa e para eu depois moldar, do que no fim de estarem formados, aperfeiçoar. Gosto mais de ver aquilo que tem que ser aperfeiçoado pelos treinadores e ajudar e reunir e dizer aquilo que tem que ser feito. Portanto, entre treinador e scout, conforme a idade.
Ok. Ok? E na sua relação com o futebol, como é que surgiu este bichinho? É uma coisa que acompanha desde criança? Sim, desde pequenina que eu fui criada com os meus avós, por isso é que o meu avô via sempre os relatos dos jogos, o jogo na televisão, e vamos ver aqui, vamos ver ali, e eu fui muito cativada a ir ouvindo, mas também teve que causar um interesse, porque eu tenho uma irmã e assistiu ao mesmo e não quis saber disso para nada, mas eu comecei a gostar. Depois tinha uma bola, dava uns chutes, adorava jogar futebol. Depois percebi que queria tirar um curso relacionado com desporto. Não percebia minimamente que poderia especializar-me numa modalidade. Depois, quando entrei na faculdade, é que percebi que tinha que escolher uma modalidade e disse, o que eu gosto mais é futebol. E escolhi futebol. Ao longo daqueles 3 anos eu apaixonei-me completamente daquilo que estava a fazer e aquilo que estava a estudar e valeu a pena. Isto às vezes a nosso caminho são feitas escolhas e acabei por escolher e estar sempre a gostar daquilo que estava a fazer. E agora não me viria a fazer outra coisa, mas é difícil, é um mundo muito difícil. Uma mulher conseguir afirmar-se no mundo do futebol, já para um homem é difícil ter um bom retorno, quanto mais para uma mulher no mundo de homens, não é? Rita, muito obrigado pela sua presença aqui no Mais Desporto e desejo naturalmente as melhores felicidades para este desafio. Obrigado, Júlio. O Mais Desporto fica por aqui. Não se esqueça de seguir a Almeirense TV.